Muito bem, pessoal, voltamos mais uma vez aqui só para dizer para vocês algo que é muito importante, né? Fazendo uma análise daquilo que ocorreu desde o dia 6 até o dia 10, né? Até o dia 10. Por quê? Porque esses 4 dias. No dia 6, aquela grande expectativa para chegar logo de manhã no dia 7, todo mundo sair com as camisas verdes, amarelas, ou azul, ou branco, que são as cores da bandeira, né? E comemorar o dia da independência. Além de comemorar o dia da independência, criou aquela expectativa boa de que a gente tinha que ouvir o presidente da República falar. Mas ele falou. Ele falou no dia 7. Né? Mas no dia 6, se vocês repararem, a expectativa era tão grande em Brasília que à noite já estava praticamente ali na esplanada do Planalto, já estava praticamente tomada. Né? Eu tenho que agradecer as imagens que eu vi pelo YouTube do canal Terça Livre. Acompanhei de ponta a ponta e uma coisa assim maravilhosa, de patriotismo. Né? Enfim. Isso aí foi no dia 6. No dia 7, aquele mar de gente em Brasília, em outras capitais também. E o pronunciamento em Brasília. E depois, a grande expectativa na Avenida Paulista, aonde o presidente falou. E falou com muita ênfase, com muita força. E vou dizer mais, com aquela convicção, com aquela fé. Né? E deve ter abalado as estruturas. E a gente pensou assim, agora o negócio vai. Alguém vai ficar com as calças bambas. Né? Muito bem, estou fazendo aquele resumo bonitinho para que a gente vinha entrar com calmaria, né, no assunto. Daí criou-se aquela expectativa, a imprensa fez o papel dela. Né? Desvirtuou, tentando desvirtuar ao máximo de quantidade de pessoas que estavam na Paulista, em Brasília, em outras capitais também, dizendo que, dando um exemplo aqui, a Avenida Paulista tinha 125 mil pessoas. Né? É uma coisa assim inacreditável. Sendo que outros eventos, né, tiveram a mesma imagem, né, tomada a Avenida Paulista de ponta a ponta, a mesma imagem. Só que a de 7 de setembro de 2021 tinha 125 mil. Na Parada Gay, 3 milhões e algumas coisas. Na Parada de Jesus, olhando pelas imagens, a mesma proporção, né? A mesma quantidade. Na Dilma, a mesma quantidade, mas essa de 7 de setembro, a imprensa falou que era 125 mil. Eu vou falar um negócio para vocês aqui abertamente. Eles acertaram, eram 125 mil. Eles acertaram, eles não mentiram, eles não fizeram fake. A palavra da moda é fake news. Eles não fizeram fake news. Eles acertaram. Só que tem uma vírgula que diz o seguinte: a parada de 7 de setembro da independência teve uma população, um público de 125 mil vezes. Aí é que tá, 125 mil vezes do que os outros eventos que tiveram. Por isso que eu estou acreditando que a imprensa falou a verdade. Elas não mentiram. Né, dona imprensa? Fazendo de serviço. Mas não vamos se atentar muito nisso aí não, porque a gente sabe como é que está sendo as coisas. Né? No dia 8, depois desse reboliço todo do presidente da República, dizendo que ia se reunir, ia fazer reunião e tal, no dia 8, os caminhoneiros já aplicam, no bom sentido da palavra, uma paralisação. Né?
E isso já começou a incomodar, né? Principalmente aí na região sul, né? Faltando gasolina em alguns postos. E eu me preveni aqui, se estendesse mais um pouco, eu já estava estabelecido aqui. É lógico, tem que ser inteligente. Muito bem. Só que o presidente falou o seguinte: olha, se vocês fizerem isso, vai causar um transtorno. E esse transtorno vai afetar os mais pobres. Vamos evitar isso, gente. Olha, é o seguinte, eu estou vendo aqui, eu já tenho a fotografia. Ele mesmo disse, eu já tenho a fotografia, então vamos com calma, vamos com paciência. O jogo é jogado, como se diz. O jogo é jogado. Isso é no dia 8. Mas a grande expectativa era a entrega de uma pauta lá no Senado. Olha só, os dias vão correndo, né? Lá no Senado, e o Senado não abriu as portas para o povo. Quem seria o povo? Era aquela multidão que ainda estava em Brasília? Não. Eram alguns representantes do povo para entregar para o seu Pacheco a reivindicação que todos querem. Todos querem. Eu não vou ficar citando aqui, porque todo mundo aqui é inteligente. Muito bem. E fechou a porta para o povo. Ou seja, a casa não é do povo, a casa é de meia dúzia. E se acham que são os tais. Eu já disse aqui no canal. Ninguém tira do trono aquele que já está assentado. Ele é o único que está sentado no trono dele. E é o Altíssimo. Ninguém tira, gente. Ninguém tira. Não conseguem tirar. Certo? E não vão conseguir. Bom, não foi. Então a pauta já se tornou para o presidente da República. A polícia lá em Brasília tentando organizar o trânsito. Estava tendo algumas conversas entre os manifestantes, os brasileiros ali, brasileiros, não bardeneiros, brasileiros, mas entraram em acordo, tal, aquele negócio todo, e tiveram a reunião com o presidente. Né? Tiveram a reunião com o presidente. Muito bem. Após isso aí, essa reunião, o presidente mandou, olha, tenha calma, para que esse negócio de fazer paralisação, deixa o Brasil andar, porque senão pode ter problema. E o problema não é eu querer fazer aqui e depois causar danos lá na frente. Essa que é a grande questão. Certo? Aí vem o balde d'água e água fria que pegou todo mundo. Não vem dizer que não, isso aí eu já sabia. Não. Pegou todo mundo. Quem de direita, quem de esquerda, quem do centro, quem de cima, quem de baixo. Não importa. Pegou todo mundo. A carta. Certo? Quem achava que o presidente iria fazer algo abrupto, soberba, enfim, nesse gênero, tomou o banho de água fria. Porque era isso aí era o combustível que uma parte oposicionista, vamos dizer assim, queria. Só que deu murro em ponta de faca. Por outro lado, os da direita, os conservadores, se sentiram assim meio que, pô, mas não era isso. Tinha que fazer a coisa andar do jeito que estava lá na Paulista. Muito bem. Às vezes a gente tem que recuar para a gente entender o plano do inimigo lá na frente. E quando a gente recua, a gente tem que estar sóbrio, com entendimento. O presidente liga, ele mesmo falou na live dele, liga para o Temer e fala, vamos dizer no linguajar popular, fica mais fácil para entender. Ô Temer, fala lá com um colega
que você indicou, para ele dar um tempo. Porque senão eu vou precisar fazer algo que eu não quero. E está na Constituinte lá, eu não estou fugindo das 4 linhas. E que está na Constituinte, por favor. Avise ele lá. Dá um tempinho, fala para ele se acalmar, para ele manter, né, o jeito, tranquilo, cada um no seu quadrado, faz lá o teu lá, né, deixa eu fazer o meu aqui, deixa a política, o legislativo fazer o dele lá, não atrapalha, porque a fotografia já foi dada, e eu não posso fazer, e eu não quero fazer, mas vocês estão me obrigando, e eu não posso fugir disso. É o clamor popular. Eles mandam em mim. Vamos dizer assim, né, gente? Vamos colocar assim desse jeitinho para todo mundo entender. E a carta foi redigida de um tom moderado e inteligente. E depois, vou dizer um negócio para vocês. Depois eu vim entender. Eu entendi essa estratégia. Vou falar um negócio aqui que é importante. Rapidinho. O presidente fez certo. Acalmou. Sexta-feira não teve prisão. Sexta-feira não teve prisão. O Eustáquio, se ele quiser vir, ele vem. Né? Mas precisa ver os outros também. Certo? Mas eu não vou entrar nessa seara, não. É por isso que eu não fiz vídeo dia 8, 9, 10. Eu estou resumindo aqui da minha cabeça. E quero dizer algo mais quando se fala em recuo. Quando Salvador estava numa terra, numa cidade, fazendo as suas curas, suas libertações, mostrando o amor que tem que prevalecer, ele curou pessoas. Ele mostrou para as outras pessoas que ele estava ali, a missão dele era pregar o amor, era libertar do cativeiro. Só que uma parte da cidade achava que ele era o quê? Um enganador. Que ele não era o filho do homem. E tinha muita agressividade perante ele ali. E sabe o que o Salvador fez? Enfrentou? Pergunto. Ele encarou as pessoas? Te pergunto. Ele insistiu? Te pergunto. Não. Essa é a resposta. Não. Ele recuou. Mas ele deixou de fazer os milagres? Ele deixou de curar as pessoas? Ele deixou de falar, de pregar o amor? Não, ele fez. Mas ele recuou. Ele foi inteligente. Tanto que ele foi inteligente que, olha só que maravilha que é. Hoje. E pode ser melhor ainda mais lá no futuro. O presidente recuou, ele não arregou como alguns estão dizendo, como a imprensa está dizendo que ele arregou. Arregou aonde? Ele recuou para avançar lá na frente. E ele mesmo disse, vocês verão o resultado. É assim que funciona, pessoal. Não vamos desanimar. A princípio, dá aquele baque porque a gente não entende. E depois, quando a gente começa a entender, a gente pega mais força, a gente pega mais vitalidade, a gente fica mais forte. Parece que quando a gente está com fome, quando a gente se alimenta, a gente fica mais forte. E é assim que está sendo. E é assim que será. E para deixar bem claro, o general Heleno fez um pronunciamento digno, exemplar. Parabéns, general Heleno. Bom, estou dizendo isso tudo aqui, resumidamente. Lógico que tem muito mais coisas, muito mais. 7 de setembro não foi só meia hora, 20 minutos. Teve muito mais coisas. Teve. Não teve, só finalizando aqui da minha parte, não teve quebra-quebra. Não teve pessoas armadas querendo matar comunistas.
Só para lembrar que ali na Paulista, próximo dali, vamos dizer 4 quilômetros ou 5 quilômetros, não sei a metragem correta, estava havendo uma outra manifestação contrária, contrária ao Bolsonaro, ao presidente, mas estava havendo. Não tem nenhum relato de quebra-quebra. Não teve. Não teve mortes. Não teve tiros. Não teve. Aí a gente remete lá naquela reportagem dizendo que ia ter mortes, que haveria pessoas armadas para matar comunista. Eu vi, eu ouvi, e vou dizer um verbo aqui, eu vou colocar numa condição aqui, talvez esteja correta a palavra ou não, sei lá, mas eu lagrimei. Eu lagrimei quando o pastor começou a orar, e quando todos clamaram em alta voz, agradecendo aquele momento, e todo momento fazendo oração, um clamor para o alto. A sabedoria vem do alto. E o país é um país de patriotas. Nós queremos liberdade e transparência. Nós queremos o futuro dos nossos filhos e netos. Um futuro melhor do que esse nosso. Muito melhor. E precisamos talvez recuar um pouco para que a gente possa avançar lá na frente com inteligência e sabedoria. Bom, pessoal, é isso aí. Um resumo do mais resumo daquele resumo. Tá certo, pessoal? Fiquem todos em paz, se inscreva no canal, compartilha e deixa aquele like. Só fiz hoje para acalmar os ânimos e a gente usar de inteligência daqui por diante, tá bom? Não desistam, não desistam. Vamos seguir em frente, tá certo? Fiquem todos na paz aí. Valeu.